Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Pelo que você agradece a Deus? Neste trecho, Paulo diz à igreja em Filipos que é agradecido a Deus pela cooperação deles no Evangelho. Após fazer a sua tradicional introdução a esta carta, no versículo 3, Paulo diz que sempre agradecia a Deus todas as vezes que se lembrava dos filipenses. E como ele demonstrava essa gratidão? No versículo 4 lemos: sempre fazendo súplicas, petições ou pedidos a Deus por cada um deles em todas as suas orações. Perceba, sempre que orava a Deus, Paulo pedia em favor de cada membro daquela igreja. E seus pedidos eram sempre feitos com alegria, é o que diz o texto. Por que Paulo orava com alegria pelos filipenses? O versículo 5 nos diz: por causa da cooperação deles na causa do Evangelho. Cooperação é o mesmo que participação. É a mesma palavra usada para descrever a comunhão entre os cristãos. Cooperação ou comunhão não é simplesmente uma amizade saudável entre crentes, ou aquele momento em que nos reunimos para comer depois de uma reunião de oração. Tem mais a ver com uma parceria, como acontece em um negócio. Pense em duas pessoas que se unem para abrir uma empresa. A partir de agora serão sócias e possuirão 50% das ações deste negócio cada uma. Os objetivos dos dois são iguais: ter lucro. Mas para ter lucro, é necessário primeiro investir recursos no negócio. Logo, se os dois são donos, os dois se sacrificam em prol dessa mesma missão. Isso é a comunhão cristã. Apesar de sermos completamente diferentes uns dos outros, temos uma mesma missão. Para alcançá-la, temos de sacrificar a nós mesmos mutuamente. Então, o cerne da comunhão cristã não está na intimidade e afinidade que temos. Para alcançá-la, e ela só foi possível porque Jesus Cristo se sacrificou por nós e nos pede que também nos sacrifiquemos por Ele mutuamente. Então, o cerne da comunhão cristã não está tanto na intimidade e afinidade que temos uns com os outros, mas na visão que todos compartilham sobre aquilo que realmente é importante, não o lucro, mas o Evangelho. Nosso alvo comum é representar e anunciar o Evangelho. O versículo 5 termina mostrando que os filipenses haviam se engajado a se sacrificarem pelo bem comum do Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento, ou seja, desde que se converteram e nunca mais pararam. O que vemos nesse trecho é que quando Paulo dá graças a Deus com alegria pelos filipenses, é lembrando da sua cooperação no Evangelho. Ele está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos, desde a sua conversão, arregaçaram as mangas e estiveram envolvidos no avanço do Evangelho. Ele não lembra dos momentos de alegria que tiveram juntos, refeições, estudos bíblicos nas casas, assistir a jogos na arena. Primeiramente, ele se lembra que o que os unia era a paixão e a parceria pelo Evangelho. Isso é o que deve nos unir, o Evangelho. A boa notícia de que o próprio Deus, em Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo e uns com os outros. Devemos colocar o Evangelho em primeiro lugar em nossos relacionamentos. Isso é o que deve nos dar alegria, não o fato de termos sucesso pessoal, ou ver a vitória de nossos filhos, ou adquirir bens materiais. É claro que essas coisas nos trazem alegria, mas o maior motivo de alegria de nossa vida como crentes deve brotar de ver que outros crentes estão ativos na fé. E essa alegria deve produzir oração por eles. Sempre que orarmos, devemos nos lembrar de pedir por aqueles que têm cooperado com o Evangelho.
deveríamos ser gratos a Deus pelos que cooperam com o Evangelho. Se alguém é dedicado a Deus, não deveríamos olhar para ele como um competidor, mas como um sócio. Estamos juntos no mesmo negócio, mesmo que ele seja de uma outra denominação ou uma outra igreja. O sucesso dele é o nosso sucesso. O serviço dele ajuda o nosso serviço. E não só devemos orar por essas pessoas como gratidão a Deus, mas externar a nossa gratidão pessoalmente a elas. Paulo não podia fazer isso porque estava preso, mas escreveu essa carta para manifestar a sua gratidão. Por isso, no dia de hoje, que tal chegar naquela pessoa que tem cooperado tanto com o Evangelho e lhe agradecer por sua dedicação e serviço? Que essa seja a nossa atitude no dia de hoje.